A gente sabe que, para milhões e milhões de pessoas, o carnaval é sinônimo de alegria, é a maior festa popular do planeta. Mas, e se para um grupo enorme de gente, essa mesma festa fosse vista como algo espiritualmente perigoso? É isso que a gente vai entender agora. Os argumentos teológicos e culturais com base em fontes evangélicas que levam a uma rejeição completa do carnaval. Bom, vamos direto ao ponto. A atenção central é essa. Como é que o festival, que para muitos simboliza a alma de um povo, pode ser visto por uma ótica religiosa como uma verdadeira abominação espiritual? É exatamente esse choque de mundos que a gente vai desvendar aqui. Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa posição toda não vem de um simples não gosto ou de uma preferência cultural. A raiz de tudo isso está na interpretação de textos bíblicos específicos, que são vistos como a palavra final de Deus. É lá, nas Escrituras, que o argumento todo começa a ser construído. Pois é, e esse aqui é o versículo-chave. Para os pastores e teólogos dessa linha de pensamento, essa passagem da carta de Paulo aos Gálatas parece literalmente um checklist do que acontece no carnaval. E o alerta final é levado muito a sério. A ideia de que participar dessas práticas pode sim comprometer a salvação eterna de uma pessoa. E olha que interessante essa parte aqui. Os teólogos vão fundo, eles pegam os termos originais em grego para mostrar que não são palavras genéricas. A selgeia, por exemplo, eles ligam diretamente a sensualidade explícita às exibições. Comos seria a folia de rua desenfreada, o excesso, e mete, claro, a embriaguez. É como se eles pegassem um mapa antigo e traçassem uma linha reta até as cenas do carnaval de hoje. E não é só um versículo perdido, não. As fontes mostram que existe um padrão que se repete em várias partes do Novo Testamento. Passagens em livros como Efésios, Romanos e 1 Pedro são usadas para construir um caso bem sólido de que a vida cristã exige, por definição, uma separação clara do tipo de excesso que eles identificam no carnaval. É aqui que a interpretação da Bíblia vira uma doutrina, uma regra clara. O teólogo Warren Wiersbe resume a visão de um jeito muito direto. Participar do carnaval não é só um deslize, é visto como uma traição espiritual. É como se a pessoa estivesse se aliando ao inimigo. A linguagem é pesada, né? Não tem meio termo. Tá, a gente viu a base teológica. Mas e hoje, no Brasil? Como é que isso chega nas igrejas para milhões de fiéis? O que as fontes mostram é que existe um consenso pastoral muito claro e muito vocal contra a festa. Olha a força das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele basicamente descreve o carnaval como uma grande propaganda enganosa. A alegria prometida seria só uma isca, que na verdade levaria a consequências terríveis. Famílias destruídas, vícios e, no fim, um sentimento de vazio. A imagem de um funeral da alma é, nossa, muito impactante. Aí vem o pastor Silas Malafaia e coloca mais duas camadas nessa discussão. Primeiro, ele conecta o carnaval de hoje com as suas raízes lá nos festivais pagãos da Roma Antiga, dizendo que a essência de libertinagem nunca mudou. E segundo, ele traz um elemento de batalha espiritual mesmo, afirmando que a festa funciona como uma porta para demônios. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, o pastor Luciano Subirá vai direto ao ponto. Para ele, a resposta é curta e grossa. Sim, é pecado. O argumento dele se baseia na crença de que o corpo de um cristão é o templo do Espírito Santo. E nessa lógica, participar do carnaval seria como profanar, como contaminar esse lugar sagrado. A recomendação, então, é uma só: fuja. Ok, até agora a gente falou bastante do pecado individual, da decisão de cada um. Mas o argumento vai além. Ele se expande para uma crítica da cultura como um todo. A análise aqui foca no impacto social do carnaval, traçando uma linha do tempo desde as raízes pagãs até o que eles veem como as consequências de hoje. Esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo. É um verdadeiro cabo de guerra de significados. Onde o mundo secular enxerga a cultura e a arte, essa perspectiva vê paganismo e idolatria. Onde se fala em alegria e liberdade, eles leem depravação e escravidão ao pecado. A celebração do corpo vira objetificação e impureza. E o que para muitos é um pilar da identidade nacional, para eles é um ato de rebelião espiritual. São duas lentes completamente diferentes, olhando para o mesmo fenômeno. Certo, mas e na prática, quais seriam as consequências reais dessa rebelião espiritual? As fontes listam o que elas chamam de frutos amargos. Elas fazem uma conexão direta entre o carnaval e o aumento da infidelidade, problemas de saúde pública como DSTs, picos de violência, acidentes e até um vazio existencial, uma depressão que bate depois da festa.
A crítica se estende, inclusive, ao uso de dinheiro público para financiar o que eles consideram imoralidade. Bom, depois de todo esse diagnóstico do problema, qual é a receita, qual é a solução proposta? As fontes apresentam uma resposta muito clara, que não é vista como uma opção, mas sim como um mandato, uma ordem divina para os cristãos. E a resposta para tudo isso está numa única palavra: santidade. Nesse contexto, santidade não é ser perfeito ou se isolar numa bolha. A ideia é ser separado. Separado para os propósitos de Deus e separado das práticas do mundo que são vistas como pecado. É um chamado para viver de um jeito diferente, com outros valores, no meio da cultura. E o que sustenta essa ideia toda é esse comando bíblico, que é direto e reto: sede santos, porque eu sou santo. Para essa visão de mundo, essa é a base de tudo, inegociável. O padrão de vida para um crente tem seu próprio caráter de Deus, que na Bíblia é apresentado como o santo, ou seja, completamente separado do pecado. A partir daí, as fontes traçam tipo um mapa, um passo a passo do que fazer. Primeiro, tem que reconhecer que o carnaval se encaixa na categoria de obra da carne. Segundo, é preciso rejeitar a pressão de se conformar com o mundo. Terceiro, a ação de se separar ativamente das práticas impuras. E quarto, buscar essa santidade no dia a dia com oração e vida em comunidade. E para fechar o caso com chave de ouro, vem essa ordem final. Essa instrução para sair do meio deles e se separar é interpretada de forma bem literal. É um comando claro para não ter parte, para não se misturar com celebrações como o carnaval. É a conclusão de toda essa linha de raciocínio. No fim das contas, essa análise toda sobre o carnaval acaba levantando uma pergunta muito, mas muito maior, né? Uma questão que vale para qualquer cultura, em qualquer país. Como é que uma fé com raízes profundas e a cultura popular, que muitas vezes vai para outra direção, devem interagir? Onde é que ficam as fronteiras entre participar, se separar ou até confrontar? É uma reflexão que, com certeza, continua desafiando sociedades no mundo todo.